Olá, seja bem-vindo a essa terceira aula sobre política monetária, agora completando esse tripé de análise econômica que começou com PIB, seguimos por inflação e agora a política monetária. Ela vai ter um papel bastante importante porque vai exercer uma função direta ali sobre a expansão ou contração tanto do PIB quanto da inflação. E como a economia, os mercados de modo geral são cíclicos, a gente vai perceber que a própria política monetária tem algumas características aqui que marcam topos e fundos, que isso é uma coisa que eu venho explicando já desde o começo, né? A função básica da política monetária é emissão de moeda. E quem é o responsável por fazer isso são os bancos centrais aí de cada país. A gente tem algumas peculiaridades, né? Aqui no Brasil nós temos o Banco Central Brasileiro, nos Estados Unidos é o Fed, Federal Reserve. Na Europa, por exemplo, é o BCE, Banco Central Europeu. Na China é o BPOC, aliás, é o PBOC, né? People's Bank of China. E aqui existem algumas peculiaridades, né? O Fed, por exemplo, por ser o banco central do país que é a grande referência mundial, que é a referência de segurança, né? Ninguém duvida que os Estados Unidos não vão cumprir com as suas obrigações de pagar suas dívidas. Então, teoricamente, até que se prove o contrário, os Estados Unidos é o país mais seguro do mundo. Então, todas as políticas executadas aqui pelo Fed acabam influenciando o mundo inteiro. Então, se os Estados Unidos sobem muito juros, eles geram um efeito global de aumento do preço do dólar. Se os Estados Unidos sobem muito juros, eles vão levar um efeito em cadeia de aumento de juros nos demais países. Já aqui no Banco Central Europeu, é um outro tipo de peculiaridade. Como ele é um banco central responsável por um bloco de países, dentro desse bloco você tem países com realidades bastante diferentes. De um lado, por exemplo, você tem a Alemanha, que é um país super controlado, contas públicas ajustadas, baixo endividamento. De outro, por exemplo, você tem Grécia, Portugal, Espanha, Itália, que são países com alta dívida, não são nada controlados fiscalmente. Então, se o Banco Central Europeu aumenta os juros aqui, os juros influencia no custo da dívida. Então, obviamente que se você vai aumentar os juros para um país resolvido economicamente, como o da Alemanha, que tem uma dívida baixa, tem plenas condições de pagar a sua dívida, isso tem um efeito moderado. Esse mesmo aumento da taxa de juros na Grécia, por exemplo, que está super endividada, não tem dinheiro sobrando, vai ter um efeito catastrófico. Ela vai ter que provavelmente, por conta desse aumento do custo da dívida, do aumento do pagamento de juros, ter que redirecionar investimentos ali que eram direcionados para a educação, para a saúde, para o pagamento de aposentadorias, para pagar o juro da dívida. Então você gera um desequilíbrio muito forte nesses países e é uma fonte de preocupação a mais ali para o Banco Central Europeu. E aqui na China, um país que já é a segunda maior economia do mundo, ele tem títulos do mundo inteiro e tem ali mão de ferro para controlar essa economia, diretamente relacionado ao Partido Comunista Chinês. Então, para nós aqui, é importante você ter uma noção geral do funcionamento desses bancos centrais, porque nós temos basicamente três grandes blocos, né? Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Para não dizer aqui que seja China. Os demais países são adjacentes, né? Brasil não entra aqui na Liga dos Campeões, né? O Brasil está ali tentando surfar um pouco essa tendência e surfar essa relação de comércio que existe entre esses três grandes blocos. E quando a gente fala das funções do Banco Central, elas são funções relativamente parecidas. Elas vão ter normalmente o monopólio dessa emissão de papel moeda, eles vão funcionar como se fossem o banqueiro do governo, como banco dos bancos e como executor dessa política monetária, da política cambial, que a gente vai falar mais para frente. O que é importante aqui para nós entender? A política monetária vai definir quanto dinheiro vai ser emitido, né? Então ele funciona como uma ferramenta de estabilização econômica. Ele tem uma função de estabilizar a economia. E quando a gente considera esses ciclos econômicos, ora vai ser gerando uma expansão monetária e ora vai ser gerando uma contração.
Então, essa função aqui de estabilização pode ter uma política monetária expansionista ou contracionista. Vi que meu vídeo está por cima aqui de uma parte do expansionista, né? E o que isso quer dizer? Na parte expansionista, você precisa estimular a economia. Então, naturalmente, você vai diminuir a taxa de juros para incentivar as pessoas a consumirem mais, a pegarem mais empréstimos. Você vai comprar casa com juros muito mais baixos, você vai fazer um empréstimo no banco com juros mais baixos. Então isso gera um aumento, um aquecimento da economia, porque gera um aumento de consumo, né, um aumento de demanda. Então você tem essa função aqui de quando a gente está no fundo do ciclo econômico, os bancos centrais vão adotar uma política mais expansionista. No caso da política contracionista, é o efeito contrário. Você precisa gerar uma contração econômica, porque a economia está superaquecida. Então você aumenta os juros como uma forma de conter essa expansão, de conter o consumo, de conter a demanda muito forte. E aí você gera aqui uma diminuição da demanda, aliás. E naturalmente, quando você faz isso, aqui no momento expansionista, você está buscando pleno emprego, diminuir o nível de desemprego, você quer que os salários comecem a aumentar, você quer que a economia se movimente mais rápido. E aqui é o contrário, você vai querer aumentar, inclusive, o nível de desemprego. Porque quando a economia está excessivamente aquecida, você começa a ter um problema muito sério na inflação. Então, olha só agora, considerando essa visão de ciclos econômicos, a gente estava aqui no pico da inflação nesse momento, né? Estamos ainda nesse pico de inflação. E, por consequência, a grande conversa que nós vivemos nesse momento, junho de 2022, é os bancos centrais começando a adotar medidas contracionistas, falando que vão aumentar juros, que o foco deles é conter a inflação, não importa qual seja o custo, porque fruto de vários anos de estímulos excessivamente expansionistas, né, os juros indo a 0%, alguns países indo para juros negativos. Brasil chegou em juros de 2,5%, historicamente super baixo, e dinheiro sendo injetado ali diretamente na conta das pessoas. Então é expansionista aqui ao extremo, né? Importante lembrar, eu até gravei hoje até um panorama semanal mostrando ali o crescimento da expansão monetária que nós tivemos em 2020. 2020 teve mais emissão de moeda nos Estados Unidos do que toda a história junta ali do dólar, né? Foram trilhões, se não me engano, 5 ou 6 trilhões de dólares emitidos só em 2020. Então, óbvio que isso estimulou muito a economia, nível de desemprego lá nos Estados Unidos foi para 3,5%, super baixo, demanda foi lá para cima, preço das commodities, né, petróleo, foi para patamares historicamente altos, dólar também se valorizou muito, máxima dos últimos 20 anos, só que, como consequência, estamos vivendo nesse momento a maior inflação dos últimos 40 anos. Estou sendo um pouco repetitivo, já falei isso em outros vídeos, porque é importante, né, que os conceitos, no fim das contas, são relativamente básicos, né, as consequências são básicas. Então, é natural que a gente tenha essa expansão, né, dos ciclos, desde que nós estejamos, no fim das contas, numa tendência geral de alta. Nesse caso, né, conforme a gente vai entendendo um pouco ali a função, né, dessa expansão, no fim das contas, essa estabilização aqui não deixa de ser uma estabilização, inclusive, da inflação. Então, nos momentos em que você tem um crescimento muito forte de PIB, você vai ter também um aumento de inflação. Só que quando ela é controlada, ok, é um bom sinal, né? Na aula de inflação, vocês viram, por exemplo, o caso japonês, que vive um caso de deflação, de estagflação, ele não consegue crescer. Então, se não tem demanda das pessoas ali para consumirem, para comprarem mais coisas, você tem que começar a baixar o preço para ver se você incentiva o consumo. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a relação brasileira, o que é importante e interessante observar? A gente percebe que o ciclo de expansão
né, e de contração segue o que eu acabei de comentar, né, o ciclo econômico. Então, ora subindo, ora contraindo, né, aliás, aqui ora expandindo, né, você está diminuindo os juros para aquecer a economia, depois você começa a subir juros, teoricamente, para gerar uma retração, e aí a gente faz um comparativo aqui, por exemplo, ó, olha no governo da Dilma, como o PIB caiu muito, o país entrou em crise, em recessão. Esse não era uma crise global, era uma crise local aqui no Brasil, né, das pedaladas fiscais. E o efeito disso é que no governo Temer, conforme o mercado foi tendo mais confiança de que as contas iam melhorar e tudo mais, houve uma queda da taxa de juros. Lá no auge do Covid, por uma questão extrema, né, a economia estava ali parando, o que os bancos centrais fizeram? Isso mundialmente. Eles injetaram dinheiro na economia, você vai lembrar ali que foi injetado dinheiro direto na conta das pessoas, levaram os juros lá para baixo, então você vê aqui no nosso gráfico, por exemplo, que pega aqui não está mostrando, mas bem aqui embaixo, ó, tem 2010 o Lula. Foi o menor nível de juros desde então, né? Por quê? Porque a economia parou. O mundo não sabia o que ia acontecer. Talvez o mundo pudesse até ter uma quebra generalizada. O que os bancos centrais fizeram? Jogaram juros para baixo, emitiram dívida, né, contraíram dívida, injetaram dinheiro na economia e falaram, olha, vamos resolver agora esse problema, mais para frente a gente vê o que vai acontecer. E esse mais para frente está sendo agora em 2022. Maior inflação dos últimos 40 anos, enfim, tudo aquilo que eu já expliquei. Então a gente vai ter uma relação direta aqui entre PIB e juros, política monetária, entre inflação, PIB e juros. Então é quase aqui como uma relação, né, entre eles. Isso vai e volta. E isso é muito interligado, esses três fatores. E quais são os setores mais afetados? Agora falando especificamente de ações, né? Quando a gente fala aqui de setores econômicos, o que a gente está falando basicamente é setores que são mais sensíveis a juros em alta e setores que são mais sensíveis a juros em baixa. Como que isso é, vamos dizer assim, como que é o raciocínio que nós temos aqui? Setores que vão ser muito sensíveis a juros em alta, primeiro, aqueles setores que têm dívida muito alta, então empresas muito endividadas sofrem muito com juros altos, então esse é o primeiro ponto. Setores que dependem de consumo, porque se você tem juros em alta, o consumo cai, né? Então, um exemplo, ó, construção civil. Construção civil, ele é muito sensível a juros. Por quê? Você vai normalmente comprar imóveis financiados. Então, se você tem um aumento muito forte da taxa de juros, você vai comprar menos imóveis, né? Essas empresas vão conseguir vender menos. Além de tudo, normalmente elas têm dívidas altas, elas contraem muita dívida para construir. Então, se a gente olhar aqui os gráficos do setor de construção civil, vocês vão ver que estão num momento muito ruim. Vou colocar aqui Imob. Deixa eu só... Olha o setor de construção civil, por exemplo. Tá. Pegando um gráfico aqui um pouco mais distante, certo? Desde 2011 até agora em 2022. Eu vou associar aqui a taxa de juros brasileira. E aí, olha só o seguinte. 2018, 2019, 2020, nós vimos uma queda na taxa de juros, certo? Aqui na linha alaranjada. E olha o setor de construção civil durante esse período. Ó. Foi um movimento forte aqui de alta. Ó. Ele veio numa alta que teve fundo aqui em 2015, coincidiu aqui com a máxima da taxa de juros, e conforme essa taxa começou a cair, o setor de construção civil começou a subir. E quando a gente estava aqui já num processo ainda maior
de queda na taxa de juros, a taxa de juros voltando aqui, ó, ela se estabilizou por volta de 6,5% em 2018 até 2019. Em 2019 começou a cair mais, até que veio o coronavírus, quando os juros estavam aqui na faixa dos 4,5%. E olha o setor de construção civil como teve uma alta muito forte. Obviamente, aqui nós tivemos coronavírus, tudo caiu, né? Então é uma situação aqui do período, né? Só que ele também foi um dos setores que mais recuperou, né? Recuperou aqui na faixa de teve uma alta de 88% num período de 114 dias. Quer dizer, considerando aí que a gente tem uma média de 20 dias úteis por mês, nós tivemos em 5 meses de pregão uma alta de 90% no setor de construção civil. E agora, olha só de novo, ó, conforme a curva dos juros voltou a subir, né, aqui a partir de fevereiro de 2021, a gente praticamente marcou o topo do setor de construção civil, que já caiu de novo 43%. Então, percebem isso? É esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês tenham com essas aulas. Entender a dinâmica dessa ciclicalidade da economia, dos juros. Ele não vai conseguir subir ali infinitamente, né? Ele vai ser muito afetado por juros, né? Aqui no caso de construção civil. Mesma coisa, setor de consumo, né? De varejo, Magazine Luiza, Via Varejo, Amazon nos Estados Unidos, são setores que são muito sensíveis a juros. Já na ponta contrária, quando a gente olha aqui agora, deixa eu ver se, bom, já aqui na ponta contrária, ó, olha outros setores que não vão ser tão sensíveis. Setor de concessões. Por quê? O setor de concessões rodoviárias, por exemplo, ele vai ter os seus contratos ajustados pelo IPCA e pela taxa Selic. Então, para ele aqui, se tiver um aumento da inflação e tudo mais, os contratos vão sendo reajustados. Então, uma empresa como... me falhou agora, não lembro de nenhum, mas uma empresa que vai ser ali, fazer concessão de rodovias, de portos, coisas assim, vai passar relativamente incólume. Da mesma forma, setor de saúde, né? Se não é uma empresa muito endividada, ele vai também conseguir ser um setor mais defensivo. Uma empresa como Açaí. Açaí é um atacadista, né? Então, o atacadista, ele vai ter um perfil de vendas aqui que vai ser menos sensível a isso, né? Se a gente for fazer um comparativo entre Pão de Açúcar, que é um supermercado premium, né? E Açaí, a gente vai perceber que num momento de crise econômica, como que a gente está preparando para entrar, Pão de Açúcar vai sofrer muito mais, enquanto Açaí vai ser muito mais buscado, porque as pessoas vão passar a diminuir os supérfluos, né? Ele vai diminuir a compra de supérfluos e vai focar nos itens essenciais. E Açaí vai vender justamente esses produtos essenciais e a preços mais baratos. Então ele não vai ser uma reação perfeita aqui que vai subir muito, né, num momento de crise, mas ele vai segurar muito melhor. E aí também em relação à renda fixa, no momento que você tem aumento de taxa de juros, você vai buscar aqui investimentos pós-fixados e investimentos, deixa eu escrever um pouquinho mais para cima, atrelados à inflação. Já quando você tem queda da taxa de juros, você vai fazer investimentos em renda fixa pré-fixada, né? Então, um exemplo, deixa eu limpar um pouco a tela, deixa eu ver para onde que eu escrevo aqui. Vamos supor o seguinte, ó, a curva de juros ela vai seguir também aquele ciclo econômico que eu mostrei, né, de altos e baixos aqui. Então os juros também vão fazer isso, vai ter momentos que ele vai estar em alta, momentos que ele vai começar a cair, né, a subir, enfim. A situação que a gente está agora, vamos imaginar o seguinte, ó, os juros estão
estavam em uma alta muito forte. Eu vou voltar aqui para o gráfico, eu acho que vai fazer mais sentido. Olha aqui a linha laranjada. Os juros vieram caindo, né, desde 2016, eles vêm em queda, e agora a partir de 2021 eles estão em alta. Então imagina o seguinte, ó, se você pega um título de renda fixa pós-fixado aqui, quer dizer, o rendimento dele vai vir lá no final, você vai conseguir pegar todo esse aumento da taxa de juros e lá no momento do vencimento do seu título você vai ter tido uma grande valorização. Se você fez um título pré-fixado bem aqui no fundo dessa taxa de juros, você estava pegando um título que definiu antes qual seria a taxa, que no caso aqui vamos dizer que fosse 3%, e de repente a taxa começa a subir e você ficou travado num título pré-fixado de 3%. Então, naturalmente, esse título vai desvalorizar, porque você fez um mau negócio. Então, se você não tem uma noção de como vai ser a política monetária, você vai fazer um mau investimento, inclusive em renda fixa. Então, a renda fixa não é tão fixa quanto é vendido, você corre o risco de ter ela desvalorizada. E é por isso que é importante também você ter ali um bom conhecimento dessa visão de ciclos econômicos, de política, do ciclo da política monetária, ou que você tenha, no mínimo, um assessor, um especialista em investimento que faça esse trabalho por você. Então, isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes dessa compreensão da política monetária. Acho que a gente pega aqui alguns conceitos importantes e dessa forma você consegue ter essa compreensão básica de que isso pelo menos existe, né? Você não tem como virar um especialista nisso que eu estou te ensinando numa aula de 20 minutos, mas você sabendo que isso existe pode começar a se aprofundar e entender um pouco melhor, pelo menos buscando entender em que fase do ciclo nós estamos. Até a próxima aula e vão tirando suas dúvidas por aqui.